Se você está lutando com uma decisão agora, existe algo importante que precisa entender antes de escolher. Muitas pessoas acreditam que estão esperando a direção de Deus, mas na verdade estão presas em algo que parece prudência, mas é medo. Medo de errar outra vez, medo de tomar uma decisão que depois traga arrependimento. E quanto mais a mente tenta analisar todos os cenários possíveis, mais confuso tudo parece. A pessoa revisita os mesmos pensamentos inúmeras vezes, imaginando consequências, tentando prever o futuro e procurando uma certeza absoluta antes de dar qualquer passo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Uma decisão diante de você. Pode ser algo aparentemente simples, como escolher um caminho profissional diferente, aceitar uma proposta, mudar de cidade ou tomar uma decisão financeira importante. Mas também pode ser algo muito mais profundo, algo que envolve relacionamentos, propósito de vida ou direção espiritual. E quanto mais você pensa nisso, mais percebe que não quer errar. Você não quer tomar uma decisão que daqui a alguns meses faça você olhar para trás com a sensação de que poderia ter sido mais prudente. Você não quer repetir erros do passado. Você não quer agir movido pela ansiedade e depois chamar isso de direção de Deus. Por isso, a mente começa a trabalhar sem descanso. Você analisa possibilidades, reanalisa cenários, imagina o que pode acontecer em cada caminho possível. E no início esse processo parece responsável, parece sabedoria, parece alguém que está sendo cuidadoso antes de tomar uma decisão importante. Mas existe um momento em que esse cuidado começa a se transformar em algo diferente. A indecisão começa a roubar sua paz. Em vez de trazer clareza, o excesso de análise começa a gerar cansaço. Pensar sobre a decisão deixa de ser um exercício saudável e passa a ser um peso constante dentro da mente. A pessoa sente que precisa decidir, mas ao mesmo tempo sente medo de escolher. Esse conflito interno cria uma tensão silenciosa. Projetos ficam parados. Conversas importantes são adiadas. O coração permanece em um estado constante de dúvida. E quanto mais o tempo passa, mais surge a sensação de que qualquer escolha pode trazer consequências difíceis. Esse é o ponto em que muitas pessoas acreditam que estão esperando um sinal claro de Deus. Elas imaginam que em algum momento surgirá uma certeza absoluta, uma confirmação tão evidente que todas as dúvidas desaparecerão. Mas a verdade é que a maioria das decisões da vida não acontece dessa maneira. Deus raramente revela todo o caminho antes de darmos o primeiro passo. Na maioria das vezes, Ele ilumina apenas o próximo trecho da jornada. E enquanto a pessoa espera uma garantia completa sobre o futuro, a vida continua acontecendo ao redor dela. Talvez a sua indecisão não esteja acontecendo porque você não tem informações suficientes. Talvez ela esteja acontecendo porque algo dentro de você ainda carrega medo. Medo de escolher, medo de assumir responsabilidade, medo de descobrir que algumas decisões exigem coragem antes de trazer paz. E compreender isso é extremamente importante, porque muitas vezes o maior obstáculo para tomar uma decisão não está na situação externa. Ele está dentro de nós, porque existe algo silencioso que influencia profundamente a maneira como encaramos decisões importantes. Algo que quase ninguém percebe no início, mas que muitas vezes determina se a pessoa terá coragem de avançar ou continuará presa no mesmo lugar. E esse algo tem uma ligação direta com aquilo que aconteceu nas decisões que você tomou no passado. Existe um motivo silencioso por trás de muitas indecisões que poucas pessoas admitem com facilidade. À primeira vista, parece apenas dúvida. Parece que você ainda não analisou o suficiente. Parece que falta mais informação antes de escolher. Mas muitas vezes, o verdadeiro peso da indecisão não está no futuro. Ele está no passado.
Decisões antigas deixam marcas profundas dentro da mente humana. Algumas escolhas foram feitas em momentos de pressão emocional. Outras nasceram de expectativas que pareciam promissoras, mas que depois se mostraram diferentes do que você imaginava. Há decisões que naquele momento pareciam absolutamente corretas, mas que mais tarde trouxeram consequências que ninguém poderia prever. Essas experiências não desaparecem simplesmente. Elas ficam registradas na memória emocional. Então, quando uma nova decisão aparece diante de você, algo começa a acontecer dentro da mente de forma quase automática. A sua mente não está apenas avaliando as opções do presente, ela também está lembrando das dores do passado. Esse processo cria um tipo de proteção. A mente tenta evitar qualquer possibilidade de repetir um erro. Isso parece prudência e, em certa medida, realmente é. Aprender com experiências passadas faz parte do crescimento humano. O problema começa quando essa proteção se transforma em medo permanente. Quando o medo de errar se torna muito forte, ele começa a bloquear o movimento. A pessoa passa a procurar a escolha perfeita. Uma decisão tão segura que elimine qualquer risco de arrependimento no futuro. Mas a vida raramente oferece esse tipo de certeza absoluta. Nenhuma decisão importante vem com garantia total. Todo caminho envolve algum nível de risco. E quando alguém tenta encontrar uma escolha completamente livre de risco, acaba ficando preso entre possibilidades. Esse tipo de indecisão é extremamente comum em pessoas responsáveis, reflexivas e conscientes. Pessoas que realmente se importam em escolher bem costumam pensar mais antes de agir. Mas existe um ponto onde o desejo de acertar pode se transformar em um medo constante de errar. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez exista uma decisão diante de você, mas dentro do seu coração existe uma voz silenciosa dizendo: eu não quero repetir o mesmo erro. Esse sentimento é humano. Mas existe algo extremamente importante que precisa ser lembrado neste momento. Deus nunca guiou apenas pessoas perfeitas. Se você olhar atentamente para as histórias bíblicas, verá que muitos homens e mulheres de fé tomaram decisões imperfeitas ao longo da vida. Abraão tomou decisões precipitadas em alguns momentos. Moisés enfrentou dúvidas profundas antes de aceitar sua missão. Pedro agiu impulsivamente várias vezes. Mesmo assim, Deus continuou guiando cada um deles. Isso revela algo poderoso sobre a maneira como Deus trabalha. A direção de Deus não depende de você nunca ter errado antes. Ela depende de um coração disposto a buscar sabedoria agora. Talvez o medo de errar novamente esteja tentando proteger você de repetir um erro antigo. Mas quando esse medo se torna dominante, ele começa a impedir que você avance para novos caminhos que podem fazer parte do plano que Deus está construindo na sua vida. Existe uma pergunta importante que pode revelar muito sobre o que está acontecendo dentro de você neste momento. Você está tentando evitar erros ou está evitando confiar? Porque existe uma diferença profunda entre prudência e paralisia. Prudência observa, reflete e aprende com o passado. Paralisia olha para o passado e perde a coragem de caminhar. E quando alguém fica preso nesse ponto, algo ainda mais sutil começa a acontecer. A pessoa começa a justificar sua indecisão de uma forma que parece espiritual, mas que na verdade pode estar escondendo um medo mais profundo. Ela diz que está esperando um sinal perfeito. Ela diz que está esperando o momento certo. Ela diz que está aguardando Deus falar com clareza absoluta. Mas será que sempre é assim que Deus conduz as decisões das pessoas? Porque quando observamos a maneira como Deus realmente guia os caminhos humanos, percebemos algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a decisão que está diante de você agora. Depois de algum tempo vivendo com indecisão, muitas pessoas começam a explicar esse estado de uma maneira diferente.
Elas dizem para si mesmas que estão sendo prudentes. Dizem que estão esperando o momento certo. Dizem que estão aguardando uma confirmação clara de Deus antes de agir. À primeira vista, isso parece maturidade espiritual. Parece sabedoria. Parece alguém que não quer tomar decisões precipitadas. E em alguns casos, isso realmente pode ser verdade. Mas existe um tipo de auto-engano espiritual que acontece de forma muito sutil quando o medo está presente. A pessoa começa a usar a espera como uma forma de evitar a decisão. Ela diz que está esperando um sinal perfeito. Espera sentir uma certeza absoluta antes de agir. Espera um momento em que todas as dúvidas desapareçam completamente. Enquanto essa confirmação total não aparece, a decisão continua sendo adiada. O problema é que a forma como Deus guia as pessoas raramente acontece desse jeito. Quando observamos as histórias bíblicas com atenção, percebemos algo muito interessante. Deus quase nunca revelou todo o caminho antes de alguém começar a caminhar. Abraão recebeu uma direção clara para sair de sua terra, mas não recebeu um mapa detalhado do destino. O povo de Israel atravessou o deserto sendo guiado passo a passo, sem saber exatamente onde estaria no dia seguinte. Os discípulos seguiram Jesus sem compreender completamente o que aconteceria com suas próprias vidas no futuro. Em nenhum desses casos havia uma garantia absoluta sobre todos os detalhes. Havia apenas direção suficiente para o próximo passo. Isso revela algo profundo sobre a forma como Deus trabalha na vida das pessoas. Deus não costuma entregar controle total sobre o futuro. Ele oferece orientação suficiente para que alguém caminhe com fé. Mas quando uma pessoa espera sentir certeza completa antes de agir, ela cria uma condição que quase nunca se cumpre. A mente diz: quando eu tiver total segurança, então eu vou decidir. Mas essa segurança total raramente chega. Então a pessoa continua parada. Ela ora, pensa, conversa com outras pessoas, pede conselhos, analisa possibilidades, mas no fundo ainda está esperando que algo aconteça que elimine completamente qualquer risco de erro. Enquanto isso, o tempo continua avançando. Algumas oportunidades desaparecem silenciosamente. Algumas conversas necessárias continuam sendo evitadas. Algumas mudanças importantes permanecem adiadas. É importante entender algo que muda completamente a maneira de enxergar esse momento. Esperar em Deus não significa fugir da decisão. Esperar em Deus significa preparar o coração para decidir com sabedoria. A espera verdadeira traz clareza, maturidade e discernimento. Ela não paralisa, ela fortalece, mas a espera movida pelo medo cria imobilidade. Ela mantém a pessoa presa entre caminhos possíveis, sem coragem de avançar em nenhum deles. Talvez você tenha dito a si mesmo que está apenas esperando o momento certo. Mas existe uma pergunta honesta que precisa ser feita dentro do coração. Você está esperando direção ou está esperando que o medo desapareça completamente antes de decidir? Porque muitas vezes Deus já mostrou elementos suficientes para o próximo passo. A questão não é mais falta de orientação, a questão é confiança. E quando alguém começa a perceber isso, uma nova perspectiva surge. Talvez a resposta não esteja em esperar um sinal maior. Talvez esteja em aprender a reconhecer os sinais que Deus já colocou diante de você. Mas para perceber isso, existe algo que precisa ser entendido primeiro sobre a maneira como Deus conduz decisões importantes. Porque Deus raramente mostra o caminho inteiro de uma vez. Uma das maiores expectativas que as pessoas carregam quando estão diante de uma decisão importante é a ideia de que, em algum momento, Deus vai revelar tudo de uma vez. Muitos imaginam que a direção divina aparece como uma resposta completa, eliminando todas as dúvidas e mostrando cada detalhe do caminho antes mesmo de começar a caminhar.
Mas quando observamos com atenção a maneira como Deus conduziu pessoas ao longo da história bíblica, percebemos algo muito diferente. Deus raramente revela o caminho inteiro de uma vez. Na maioria das vezes, Ele mostra apenas o próximo passo. Isso pode parecer desconfortável para a mente humana, porque nós gostamos de controle. Gostamos de enxergar o começo, o meio e o fim antes de dar o primeiro passo. Queremos ter certeza de que tudo dará certo antes de nos movermos. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele conduz as pessoas através de um processo. Abraão recebeu a ordem de sair de sua terra, mas não recebeu um mapa detalhado do destino. O povo de Israel atravessou o deserto durante anos, sendo guiado dia após dia por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles não sabiam exatamente onde estariam no dia seguinte, mas sabiam que Deus continuava conduzindo o caminho. Os discípulos de Jesus também viveram essa experiência. Eles deixaram suas redes, suas profissões e suas rotinas para seguir alguém que não lhes apresentou um plano completo do futuro. Eles caminharam aprendendo, descobrindo e amadurecendo ao longo do caminho. Em todos esses exemplos, existe um padrão claro. Deus oferece direção suficiente para continuar andando, mas não revela todos os detalhes antecipadamente. Essa forma de condução não é um acaso. Ela tem um propósito profundo. Se Deus mostrasse todo o caminho de uma vez, a caminhada deixaria de exigir confiança. A pessoa apenas executaria um plano totalmente previsível. Não haveria espaço para fé, dependência ou crescimento interior. Mas quando apenas o próximo passo é iluminado, algo começa a acontecer dentro do coração. A pessoa precisa confiar. Ela precisa aprender a caminhar mesmo sem ter controle absoluto sobre o futuro. Precisa desenvolver sensibilidade espiritual para perceber a direção de Deus em cada etapa. Talvez a decisão que está diante de você pareça gigantesca, porque sua mente está tentando resolver todos os desdobramentos de uma só vez. Você tenta imaginar o que vai acontecer daqui a 5 anos. Tenta prever consequências que ainda estão muito distantes. Tenta antecipar cenários que talvez nunca aconteçam. Mas talvez Deus não esteja pedindo que você resolva todo o futuro agora. Talvez Ele esteja apenas mostrando qual é o próximo passo. Quando essa perspectiva muda dentro do coração, algo muito importante acontece. A decisão deixa de parecer um salto no escuro. Ela passa a ser apenas um passo dentro de uma caminhada que continua sendo guiada. Essa compreensão traz algo extremamente valioso para quem está enfrentando uma escolha difícil: liberdade. Liberdade para caminhar com sabedoria sem precisar controlar absolutamente tudo. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas ainda não percebem quando estão tentando discernir o caminho certo. Nem toda sensação de tranquilidade significa que uma decisão está correta. Existe uma diferença muito sutil entre duas experiências que muitas pessoas confundem quando estão diante de uma escolha importante. A diferença entre paz espiritual e simples alívio emocional. E compreender essa diferença pode mudar completamente a forma como você enxerga a decisão que está diante de você agora. Quando uma pessoa passa muito tempo tentando tomar uma decisão, algo começa a acontecer dentro dela. A pressão interna cresce, a mente fica cansada de pensar. O coração se sente pesado com a responsabilidade de escolher. Nesse momento, surge um desejo muito forte de resolver tudo rapidamente. A pessoa quer parar de pensar no problema, quer encerrar o conflito interior, quer sentir que finalmente encontrou uma resposta. É exatamente nesse ponto que muitas decisões são tomadas. Mas existe uma diferença extremamente importante que poucas pessoas percebem nesse momento. A diferença entre paz espiritual e alívio emocional. O alívio emocional acontece quando a mente encontra uma forma rápida de diminuir a pressão que está sentindo. A pessoa toma uma decisão e, por um instante,
sente que o peso desapareceu. A dúvida parece ter terminado. A tensão diminui. Isso gera uma sensação imediata de descanso. Mas essa sensação pode ser enganosa, porque o alívio emocional nasce apenas do fato de que o conflito terminou. A mente parou de pensar no problema e, por isso, o coração sente um relaxamento momentâneo. Depois de algum tempo, porém, algo começa a surgir novamente. Uma inquietação silenciosa aparece. Uma dúvida volta à mente. A pessoa começa a revisitar a decisão que tomou e, às vezes, percebe que agiu apenas para escapar da pressão emocional que estava sentindo. A paz espiritual é diferente. Ela não depende do desaparecimento das perguntas. Muitas vezes, a pessoa ainda não sabe todos os detalhes do futuro, mas existe dentro dela uma sensação de alinhamento. Existe uma serenidade que permanece mesmo quando a decisão é revisitada na mente. Essa paz não nasce da ausência de risco. Ela nasce da convicção de que o caminho está alinhado com aquilo que Deus está conduzindo. A Bíblia fala sobre essa paz de uma forma muito profunda. Em Filipenses, encontramos a promessa de que a paz de Deus guarda o coração e a mente daqueles que confiam nele. Essa paz não é simplesmente a ausência de problemas. Ela é uma estabilidade interior que permanece mesmo quando ainda existem desafios pela frente. Aprender a distinguir essas duas experiências é uma das habilidades espirituais mais importantes quando estamos diante de decisões difíceis. Porque a mente humana naturalmente busca alívio primeiro. Ela quer terminar o problema rapidamente, quer encerrar a dúvida, quer parar de sentir o desconforto da indecisão. Mas quando alguém decide apenas para aliviar a pressão emocional, existe uma grande chance de que essa escolha não tenha sido guiada pela sabedoria. Talvez exista uma opção diante de você que parece resolver tudo rapidamente. Uma decisão que promete acabar com o conflito interior que você está sentindo. Mas antes de seguir esse impulso, vale a pena fazer uma pergunta honesta. Essa decisão traz apenas alívio ou traz paz? Porque quando Deus começa a orientar um caminho, algo diferente acontece dentro do coração. Mesmo que ainda existam perguntas, existe uma sensação de firmeza interior. Não é pressa, não é impulso, é direção. E quando alguém aprende a perceber essa diferença, começa a entender algo ainda mais importante sobre as decisões da vida. Muitas escolhas equivocadas não acontecem porque as pessoas são incapazes de pensar bem. Elas acontecem porque decisões foram tomadas no calor de emoções intensas. E entender o que acontece com a mente humana nesses momentos pode evitar muitos arrependimentos. Porque existe um fator silencioso que influencia profundamente as decisões. O poder das emoções no momento da escolha. Quando uma decisão importante aparece na vida de alguém, raramente ela surge em um momento de completa calma interior. Muitas vezes, essas escolhas chegam justamente quando as emoções estão mais intensas. Pode ser depois de uma discussão, depois de uma decepção, no meio de uma oportunidade inesperada ou em um período de grande pressão. Nesses momentos, algo começa a acontecer dentro da mente humana. O coração acelera, os pensamentos se tornam mais rápidos, surge uma sensação de urgência que diz que a decisão precisa ser tomada imediatamente. A mente cria uma narrativa que sugere que esperar pode significar perder uma oportunidade ou deixar uma situação piorar. Esse sentimento de urgência é muito poderoso. Ele faz parecer que o momento exige uma resposta rápida, quase instintiva. Mas é exatamente nesse ponto que muitas decisões acabam sendo tomadas sem o discernimento necessário. Quando as emoções estão intensas, a mente humana funciona de maneira diferente. A ansiedade faz com que a pessoa tente resolver tudo rapidamente.
O entusiasmo exagerado pode levar alguém a superestimar benefícios e ignorar riscos. O medo pode fazer com que uma pessoa rejeite caminhos que poderiam trazer crescimento. Em todos esses casos, o discernimento diminui. Isso acontece porque emoções fortes alteram a forma como avaliamos as situações. Quando estamos emocionalmente pressionados, nosso cérebro passa a priorizar o alívio imediato em vez da sabedoria de longo prazo. Por isso, tantas decisões importantes acabam sendo tomadas em momentos que não favorecem a clareza. Uma proposta de trabalho aparece e a pessoa sente que precisa responder imediatamente. Um relacionamento enfrenta um momento difícil e alguém decide terminar tudo no impulso da dor. Uma oportunidade financeira surge e a pessoa sente que precisa agir rápido para não perder o momento. Essas situações criam a sensação de que esperar é perigoso. Mas a verdade é que decisões tomadas no calor da emoção raramente são as mais sábias. A Bíblia apresenta um princípio muito importante que muitas vezes passa despercebido. A sabedoria raramente aparece em momentos de pressa emocional. A sabedoria gosta de silêncio, ela gosta de reflexão, ela precisa de espaço para ser percebida. Pessoas sábias não ignoram suas emoções, mas também não permitem que elas governem decisões importantes. Elas sabem que o coração precisa de tempo para se acalmar antes que a mente consiga enxergar com clareza. Talvez a decisão que está diante de você esteja cercada de emoções fortes. Talvez exista ansiedade, expectativa ou até medo misturado nessa situação. Se esse for o caso, o passo mais sábio que alguém pode dar nem sempre é decidir imediatamente. Às vezes, o passo mais sábio é criar espaço. Espaço para respirar. Espaço para observar seus próprios pensamentos. Espaço para permitir que as emoções diminuam. Quando a emoção perde intensidade, algo interessante começa a acontecer. A mente começa a perceber detalhes que antes estavam escondidos. Algumas opções que pareciam extremamente atraentes começam a mostrar riscos que antes não eram percebidos. Outras possibilidades que pareciam menos interessantes revelam sabedoria quando analisadas com calma. Esse espaço entre emoção e decisão é extremamente valioso. É nesse espaço que o discernimento começa a aparecer. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas descobrem algo ainda mais profundo sobre decisões importantes. A sabedoria não aparece apenas quando pensamos sozinhos. Ela também aparece quando abrimos espaço para ouvir outras perspectivas. Porque existe uma fonte de discernimento que muitas pessoas ignoram quando estão tentando resolver tudo apenas dentro da própria mente. O conselho de pessoas sábias. Existe uma tendência muito comum quando alguém está diante de uma decisão importante, tentar resolver tudo sozinho. A pessoa pensa profundamente, analisa possibilidades, compara cenários e tenta encontrar respostas dentro da própria mente. Isso parece natural, porque decisões são pessoais. Elas afetam a vida individual, os caminhos que serão seguidos e as consequências que virão depois. Por essa razão, muitas pessoas acreditam que precisam resolver tudo sozinhas. Mas existe uma limitação silenciosa nesse processo. Nenhum ser humano consegue enxergar todos os ângulos de uma situação sozinho. Quando estamos muito envolvidos em uma decisão, nossa visão se torna parcial. Emoções, expectativas e experiências passadas começam a influenciar a forma como avaliamos cada possibilidade. Aquilo que parece óbvio para nós pode ser apenas uma interpretação limitada da realidade. É por isso que a Bíblia fala repetidamente sobre o valor do conselho. Em Provérbios, encontramos uma afirmação extremamente poderosa. Na multidão de conselheiros, há segurança. Isso não significa que muitas opiniões devem substituir o discernimento pessoal. Significa que ouvir pessoas sábias amplia a capacidade de enxergar uma situação com mais clareza.
Quando alguém compartilha uma decisão com pessoas maduras, algo importante acontece. Novas perspectivas aparecem. Alguém pode perceber um risco que você não havia considerado. Outra pessoa pode enxergar uma oportunidade que parecia invisível para você. Às vezes, alguém apenas faz uma pergunta simples que revela algo que estava escondido no meio de tantos pensamentos. O conselho sábio não decide por você, mas ele ilumina aspectos que sua mente sozinha talvez não consiga perceber. Isso é especialmente importante porque muitas decisões são tomadas em momentos de forte envolvimento emocional. Quando alguém conversa com uma pessoa madura e equilibrada, essa pessoa consegue olhar para a situação de forma mais serena. Ela não está carregando o mesmo peso emocional. Ela consegue observar com mais calma. Mas existe um detalhe muito importante quando falamos sobre conselho. Nem todo conselho é sabedoria. Algumas pessoas oferecem opiniões baseadas apenas em experiências pessoais. Outras projetam seus próprios medos ou desejos na decisão que você está tentando tomar. Por isso, é essencial escolher bem quem você ouve. Conselheiros sábios geralmente possuem algumas características claras. São pessoas que demonstram maturidade emocional, pessoas que conhecem princípios espirituais e procuram viver de acordo com eles, pessoas que não tentam controlar sua decisão, mas ajudam você a refletir com mais profundidade. Essas pessoas não pressionam, elas perguntam, elas ajudam você a enxergar o que talvez esteja ignorando. Talvez exista alguém em sua vida que possa oferecer esse tipo de perspectiva. Alguém que não esteja emocionalmente envolvido na situação e que possa olhar para sua decisão com serenidade. Quando alguém busca conselho com humildade, algo importante acontece dentro do coração. A pessoa reconhece que não precisa carregar sozinha o peso de enxergar tudo. Isso não diminui sua responsabilidade pela decisão. Pelo contrário, aumenta sua sabedoria, porque decisões importantes raramente devem ser tomadas em isolamento completo. Mas mesmo depois de ouvir conselhos, refletir e observar diferentes perspectivas, ainda existe uma realidade que muitas pessoas precisam enfrentar. Nem sempre existe uma opção perfeita. Às vezes, todas as escolhas diante de nós possuem vantagens e desafios. E entender o que fazer nesse momento pode transformar completamente a maneira como você encara as decisões da vida. Existe um momento em muitas decisões da vida em que a pessoa percebe algo desconfortável. Depois de pensar, refletir, analisar e ouvir conselhos, ela chega a uma conclusão inesperada. Nenhuma das opções parece perfeita. Um caminho oferece crescimento, mas envolve riscos. Outro caminho oferece segurança, mas limita possibilidades. Uma escolha pode trazer novas oportunidades, mas exige abrir mão de algo que hoje traz estabilidade. Nesse ponto, a mente começa a procurar a decisão ideal. A escolha que resolva todos os problemas ao mesmo tempo. A opção que ofereça benefícios sem exigir renúncias. Mas a realidade da vida raramente funciona dessa maneira. Quase toda decisão importante envolve algum tipo de troca. Escolher um caminho significa deixar outro para trás. Aceitar uma oportunidade pode significar abrir mão de outra. Crescer em uma direção quase sempre exige sair de uma zona de conforto. Essa realidade cria um conflito interno profundo, porque a mente humana deseja segurança total. Quer encontrar a opção que não traga perdas, que não envolva dificuldades e que não apresente riscos inesperados. Mas maturidade espiritual envolve compreender algo que muitas vezes não é fácil aceitar. Não existe caminho sem desafios. Na Bíblia vemos repetidamente que Deus guiou pessoas para caminhos que exigiam coragem, confiança e renúncia. Abraão precisou deixar sua terra. José enfrentou anos de injustiça antes de ver o propósito de Deus se revelar. Esther precisou arriscar sua própria segurança para cumprir uma missão maior.
Nenhum desses caminhos parecia perfeito no início, mas todos eles estavam alinhados com algo maior do que o conforto imediato. Isso revela uma verdade importante sobre decisões. A sabedoria não está em encontrar o caminho sem dificuldades. A sabedoria está em escolher o caminho que está mais alinhado com aquilo que Deus está formando dentro de você. Talvez a decisão diante de você envolva desafios em qualquer direção que você escolha. Talvez cada opção apresente riscos diferentes. Nesse momento, a pergunta mais importante não é qual caminho parece mais fácil. A pergunta mais importante é qual caminho está mais alinhado com os valores que você deseja viver. Qual escolha fortalece sua integridade? Qual direção contribui para o crescimento da pessoa que você está se tornando? Qual decisão está mais próxima daquilo que Deus está trabalhando dentro do seu coração? Essas perguntas mudam completamente o foco da decisão. Em vez de procurar conforto absoluto, você começa a procurar fidelidade. Em vez de tentar evitar qualquer dificuldade, você começa a avaliar crescimento. Isso não significa buscar sofrimento ou escolher o caminho mais difícil. Significa reconhecer que a vida não é construída apenas sobre decisões confortáveis. Ela é construída sobre decisões significativas. Talvez a decisão diante de você não ofereça uma opção completamente perfeita, mas isso não significa que Deus não esteja presente nesse processo. Na verdade, muitas vezes, Deus usa exatamente esses momentos para moldar algo muito profundo dentro de nós. Porque decisões importantes não moldam apenas circunstâncias externas, elas moldam quem você está se tornando. E quando alguém começa a entender isso, algo interessante acontece. A decisão deixa de ser apenas sobre o que vai acontecer no futuro. Ela passa a ser também sobre quem você será depois de escolher. Mas existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem quando estão enfrentando esse tipo de dilema. Um erro que faz com que decisões sejam tomadas não por sabedoria, mas simplesmente para escapar do desconforto emocional do momento. E reconhecer esse erro pode evitar muitos arrependimentos. Existe um erro silencioso que aparece em muitas decisões importantes da vida, e ele quase nunca é percebido no momento em que acontece. A pessoa acredita que está escolhendo um caminho, mas na verdade está apenas tentando fugir de uma sensação que se tornou difícil de suportar. Fugir da ansiedade, fugir da pressão, fugir da incerteza, fugir do peso emocional que acompanha a indecisão. Quando o coração permanece muito tempo diante de uma decisão, o desconforto começa a crescer. Pensamentos repetitivos cansam a mente. A dúvida constante desgasta as emoções. A pessoa sente que precisa resolver aquilo o mais rápido possível. Nesse ponto, surge uma tentação muito forte. A tentação de decidir apenas para parar de sentir a pressão. A decisão parece trazer alívio imediato. A mente para de girar em torno do problema. O coração sente um descanso momentâneo. Parece que finalmente tudo se resolveu. Mas muitas vezes, essa sensação não significa que a escolha foi guiada pela sabedoria. Significa apenas que o conflito terminou. Esse tipo de decisão é muito comum em momentos de forte desgaste emocional. Alguém aceita uma proposta de trabalho apenas para sair rapidamente de um ambiente que já não suporta mais, sem avaliar se aquele novo caminho realmente faz sentido. Alguém encerra um relacionamento não porque encontrou clareza interior, mas porque a dor do momento parece insuportável. Outras vezes, alguém entra em um investimento impulsivo apenas porque sente medo de ficar para trás, enquanto outras pessoas avançam. Em todos esses casos, a decisão nasce do desejo de escapar da dor emocional. Ela resolve o desconforto do momento, mas não necessariamente conduz para o caminho mais sábio. Isso acontece porque o ser humano possui uma tendência natural de evitar dor.
Quando uma situação provoca tensão emocional prolongada, o cérebro começa a procurar um atalho para terminar aquela experiência desconfortável. Esse atalho, muitas vezes, aparece na forma de uma decisão rápida. Mas decisões importantes raramente devem nascer da urgência emocional. A sabedoria quase sempre exige algo que parece difícil quando estamos sob pressão. Ela exige tempo. Tempo para que as emoções se acalmem. Tempo para que o coração encontre equilíbrio novamente. Tempo para que o discernimento apareça com mais clareza. A Bíblia apresenta repetidamente esse princípio. Decisões precipitadas frequentemente trazem consequências que poderiam ter sido evitadas com reflexão e espera. Isso não significa viver paralisado pela dúvida eterna. Também não significa esperar uma certeza impossível. Significa aprender a reconhecer a diferença entre decidir com convicção e decidir apenas para escapar do desconforto. Talvez a situação que você está vivendo esteja carregada de pressão emocional. Talvez exista uma sensação de urgência que diz que você precisa resolver tudo imediatamente. Mas quando uma decisão nasce apenas da necessidade de aliviar o peso emocional, existe uma grande chance de que ela não esteja conectada com o caminho mais sábio. Por isso, muitas decisões importantes precisam de algo que poucas pessoas consideram com atenção: silêncio interior. Quando o coração encontra silêncio, a mente começa a enxergar com mais clareza. O que parecia urgente perde intensidade. O que parecia impossível começa a revelar novas perspectivas. E nesse momento surge uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você encara a decisão diante de você. Essa decisão está sendo guiada pelo medo ou pela sabedoria? Porque existe uma diferença profunda entre agir para fugir da dor e agir para seguir a direção que Deus está formando dentro de você. E compreender essa diferença abre espaço para uma descoberta ainda mais profunda. Muitas vezes, Deus usa exatamente os momentos de decisão para moldar quem você está se tornando. Quando pensamos em decisões, quase sempre focamos apenas em uma pergunta: qual escolha trará o melhor resultado? Essa pergunta parece natural, porque todos desejam tomar decisões que tragam estabilidade, crescimento e paz para a vida. Ninguém deseja escolher um caminho que leve a sofrimento desnecessário. Mas existe uma dimensão muito mais profunda que muitas vezes passa despercebida quando estamos diante de uma escolha. Deus não usa decisões apenas para conduzir você a um lugar. Ele usa decisões para formar quem você está se tornando. Essa perspectiva muda completamente a forma como olhamos para momentos de indecisão. Quando estamos diante de uma escolha difícil, nossa tendência é observar apenas as circunstâncias externas. Pensamos no trabalho, no dinheiro, nas oportunidades, nas vantagens ou nas perdas que podem acontecer. Mas Deus frequentemente trabalha em outra dimensão da experiência humana. Ele observa o coração. Cada decisão revela algo sobre nossas prioridades, nossos medos, nossa fé e nossa maturidade espiritual. Algumas escolhas revelam coragem, outras revelam prudência. Algumas demonstram confiança em Deus, outras mostram onde ainda existe insegurança dentro de nós. É por isso que certos momentos de decisão parecem tão intensos. Eles não estão apenas definindo um caminho, eles estão revelando e formando o caráter. Na Bíblia encontramos inúmeros exemplos de pessoas que cresceram espiritualmente através das decisões que precisaram tomar. José enfrentou a escolha entre ceder a uma tentação ou permanecer fiel àquilo que acreditava ser correto. Daniel precisou decidir se manteria sua fé mesmo em um ambiente que pressionava para que ele se conformasse com outros valores. Esther enfrentou um dilema que poderia colocar sua própria vida em risco. Permanecer em silêncio poderia preservar sua segurança, mas falar poderia salvar seu povo.
Cada uma dessas decisões envolvia circunstâncias externas extremamente importantes. Mas o processo mais profundo que estava acontecendo era interno. O caráter estava sendo moldado. Talvez a decisão que está diante de você hoje não seja apenas sobre trabalho, dinheiro, relacionamentos ou mudanças de direção. Talvez ela também esteja relacionada com o tipo de pessoa que Deus está formando dentro de você. Algumas decisões desenvolvem coragem, outras fortalecem a integridade. Algumas ensinam paciência, outras revelam a importância de confiar em Deus quando o futuro ainda não está completamente visível. Quando alguém começa a olhar para decisões dessa maneira, algo muito importante acontece. A ansiedade diminui, porque a pessoa entende que não está apenas tentando prever resultados. Ela está participando de um processo de crescimento espiritual. Nesse processo, Deus não está interessado apenas no resultado final. Ele está interessado na transformação que acontece no caminho. Talvez a escolha diante de você esteja exigindo algo que parece difícil agora. Talvez ela peça coragem, confiança ou até mesmo renúncia. Mas muitas vezes é exatamente nesse ponto que Deus começa a formar algo novo dentro de nós. Porque decisões não são apenas sobre caminhos externos. Elas são sobre quem nos tornamos enquanto caminhamos. E quando alguém percebe isso, uma nova pergunta começa a surgir. Em vez de perguntar apenas qual decisão parece mais confortável, a pessoa começa a perguntar algo mais profundo. Qual escolha está alinhada com o tipo de pessoa que Deus está formando em mim? Essa pergunta transforma completamente a maneira de olhar para o momento de decisão. Mas existe um ponto ainda mais delicado em muitas escolhas da vida. Um ponto em que, no fundo do coração, a pessoa já percebe qual caminho precisa ser tomado. Mesmo assim, ela continua adiando o passo. E entender por que isso acontece pode revelar algo extremamente importante sobre a decisão que você está enfrentando agora. Existe um momento muito delicado no processo de tomar decisões, em que algo curioso começa a acontecer dentro do coração. A mente continua analisando possibilidades, avaliando cenários e tentando encontrar respostas mais claras. No entanto, em um nível mais profundo, já existe uma percepção silenciosa sobre qual direção precisa ser tomada. Esse tipo de momento é difícil de admitir, porque reconhecer que a resposta já começou a aparecer significa que o próximo passo pode exigir coragem. Muitas vezes, a indecisão não permanece porque a pessoa não entende a situação. Ela permanece porque aceitar a direção envolve enfrentar algo que gera medo ou desconforto. Talvez seja a necessidade de encerrar um ciclo que já não faz sentido. Talvez seja a decisão de iniciar algo novo que ainda parece incerto. Em alguns casos, pode ser uma conversa difícil que precisa acontecer, ou uma mudança que exige deixar para trás aquilo que se tornou familiar. Essas situações criam um conflito interno. A mente continua procurando novas análises e argumentos, como se ainda estivesse tentando encontrar clareza. Mas, no fundo, o coração já começou a perceber o caminho. Esse processo acontece porque certas decisões não exigem apenas raciocínio. Elas exigem disposição para agir. Quando uma escolha envolve emoções intensas, é natural que o coração tente adiar o momento de decidir. O ser humano tende a proteger aquilo que já conhece, mesmo quando percebe que mudanças podem ser necessárias. Por isso, algumas pessoas passam muito tempo revisitando perguntas que, de certa forma, já receberam respostas suficientes, não porque sejam incapazes de compreender, mas porque aceitar a direção exige atravessar um território emocional desconhecido. Talvez seja o medo de decepcionar alguém. Talvez seja o receio de enfrentar críticas ou incompreensão.
Talvez seja a insegurança de caminhar por um caminho que ainda não oferece garantias claras. Esses sentimentos são profundamente humanos. A Bíblia mostra que até pessoas de grande fé enfrentaram momentos semelhantes. Moisés inicialmente tentou evitar a missão que Deus estava colocando diante dele. Jeremias também hesitou quando percebeu o peso da responsabilidade que estava sendo confiada a ele. Essas histórias mostram que reconhecer uma direção não significa que o coração imediatamente se sentirá confortável com ela. Às vezes, a clareza aparece antes da coragem. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento agora. Uma decisão tem aparecido repetidamente em seus pensamentos. Em momentos de silêncio ou oração, uma direção começa a se tornar mais evidente. Mesmo assim, algo dentro de você continua tentando adiar esse passo. Se esse for o caso, existe uma pergunta muito simples que pode revelar algo profundo. Se o medo não estivesse presente, qual decisão pareceria mais clara para mim neste momento? Muitas vezes, a resposta para essa pergunta revela aquilo que o coração já começou a perceber. Isso não significa que a decisão será fácil. Também não significa que todas as dúvidas desaparecerão completamente. Mas reconhecer essa direção interior pode trazer um tipo de paz que antes parecia distante. Porque quando o coração se alinha com aquilo que já começou a perceber como verdadeiro, a indecisão começa a perder força. E nesse ponto surge algo extremamente importante, a necessidade de entregar a decisão nas mãos de Deus. Porque existe um momento em que pensar mais não traz mais clareza. A mente já analisou o suficiente, as emoções já foram observadas, os conselhos já foram considerados. Agora o que o coração precisa não é mais informação. É discernimento espiritual. E esse discernimento muitas vezes começa a aparecer quando a decisão se transforma em oração. Existe um ponto no processo de tomar decisões em que a mente chega ao seu limite. A pessoa já pensou em todas as possibilidades que consegue imaginar. Avaliou cenários, analisou consequências, conversou com outras pessoas e revisitou a mesma questão inúmeras vezes. Mesmo assim, a clareza que ela procura ainda parece distante. É nesse momento que muitos continuam tentando resolver tudo apenas com mais pensamento. Acreditam que, se analisarem um pouco mais, finalmente encontrarão a resposta perfeita. No entanto, existe uma realidade importante que precisa ser compreendida. Existem decisões que não são resolvidas apenas pela lógica. Elas são iluminadas pelo discernimento. O discernimento espiritual não surge quando a mente está saturada de pensamentos. Ele aparece quando o coração encontra espaço para ouvir algo além do próprio raciocínio. E é exatamente nesse ponto que a oração se torna extremamente poderosa. A oração não é apenas um momento de pedir algo a Deus. Ela é um momento de alinhar o coração com aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Quando alguém ora sinceramente diante de uma decisão, algo começa a mudar internamente. A pressão diminui, a mente desacelera, a ansiedade perde força. A pessoa deixa de tentar controlar cada detalhe do futuro e começa a abrir espaço para perceber aquilo que antes estava escondido no meio do barulho dos pensamentos. Provérbios 3 apresenta um princípio profundo quando diz para confiar no Senhor de todo o coração e não depender apenas do próprio entendimento. Esse ensinamento não é um convite para abandonar a inteligência ou ignorar a reflexão. Ele é um convite para reconhecer que o entendimento humano possui limites. Existem dimensões do futuro que ainda não conseguimos enxergar. Existem caminhos que apenas Deus consegue ver com clareza. Quando alguém ora diante de uma decisão, ela está reconhecendo exatamente isso. Ela está dizendo: Senhor, minha mente chegou até onde consegue. Agora eu preciso da tua sabedoria.
Muitas vezes Deus não responde trazendo uma revelação dramática ou uma certeza instantânea. Em vez disso, Ele começa a transformar o estado interior da pessoa. A inquietação diminui, a confusão se organiza, a mente começa a perceber detalhes que antes estavam ocultos. Esse processo é o nascimento do discernimento. Discernimento não significa ausência total de dúvidas, significa capacidade de perceber qual direção está mais alinhada com aquilo que Deus está formando dentro de você. Quando a oração abre esse espaço interior, algo muito importante começa a acontecer. A decisão deixa de ser apenas um exercício de raciocínio. Ela se transforma em um momento de escuta. E quando alguém aprende a ouvir com o coração, muitas respostas começam a aparecer de formas que a mente sozinha jamais conseguiria produzir. Uma das maiores pressões que as pessoas sentem quando estão diante de uma decisão é a sensação de que aquela escolha definirá completamente o futuro. A mente cria a ideia de que tudo depende daquele momento específico. Se eu escolher certo, tudo dará certo. Se eu escolher errado, tudo pode desmoronar. Esse tipo de pensamento coloca um peso enorme sobre a decisão. A pessoa sente que precisa acertar perfeitamente, como se sua vida inteira estivesse sendo determinada naquele instante. Mas existe algo extremamente importante que precisa ser lembrado. Uma decisão não define toda a história da sua vida. Ela define apenas o próximo capítulo. A caminhada com Deus nunca foi baseada em momentos isolados de escolha. Ela é construída ao longo de uma jornada inteira. Deus não conduz a vida de alguém apenas no instante em que uma decisão é tomada. Ele conduz cada passo do caminho. A Bíblia está cheia de histórias que mostram isso. Pessoas que tomaram decisões difíceis, enfrentaram momentos de incerteza e caminharam por caminhos que inicialmente pareciam confusos. José, por exemplo, viveu situações que pareciam completamente desconectadas de qualquer propósito. Ele foi traído por sua própria família, vendido como escravo e depois injustamente preso. Se alguém observasse apenas cada momento isolado da sua história, poderia concluir que tudo estava dando errado. Mas ao longo da caminhada, algo maior estava acontecendo. Deus continuava trabalhando em cada etapa. Aquilo que parecia apenas sofrimento em um momento se tornou parte de uma história muito maior no futuro. Essa perspectiva muda completamente a forma como encaramos decisões importantes. Quando alguém entende que sua vida é uma jornada guiada por Deus, a pressão de acertar cada detalhe diminui. A decisão continua sendo importante, mas ela deixa de carregar o peso de determinar toda a história. O que realmente molda o futuro não é apenas uma escolha isolada. É a direção que você decide seguir ao longo da caminhada. Talvez a decisão diante de você hoje pareça gigantesca. Talvez ela pareça determinar tudo o que acontecerá daqui para frente. Mas quando olhamos para a vida através da perspectiva da fé, percebemos algo diferente. Cada decisão é apenas um passo dentro de uma história maior. E essa história continua sendo escrita ao longo do caminho. Chega um momento na vida em que cada pessoa precisa escolher como vai caminhar diante das incertezas. Não importa o quanto analisemos uma decisão, sempre existirá uma parte do futuro que permanece invisível. Nenhum ser humano consegue prever todos os detalhes do que acontecerá depois de uma escolha. Essa realidade pode gerar medo. A mente começa a imaginar cenários negativos. Perguntas surgem sem respostas claras. A pessoa sente que precisa de mais garantias antes de dar qualquer passo. Mas existe uma transformação poderosa que acontece quando o coração decide confiar. Confiança não significa ignorar a realidade ou agir de forma irresponsável. Confiança significa reconhecer que Deus continua presente, mesmo quando não conseguimos enxergar todo o caminho. Quando alguém decide caminhar com Deus,
Algo muda profundamente dentro da maneira como as decisões são enfrentadas. A pessoa continua buscando sabedoria, continua refletindo, continua orando, mas ela deixa de tentar controlar absolutamente tudo. Em vez disso, aprende a caminhar com fidelidade no próximo passo que Deus coloca diante dela. Esse tipo de confiança não nasce da ausência de dúvidas. Ela nasce da experiência de perceber que Deus continua conduzindo a jornada. Ao longo da vida, muitas pessoas descobrem algo extraordinário. Decisões que antes pareciam assustadoras se tornam parte de histórias de crescimento. Caminhos que inicialmente pareciam incertos revelam aprendizados que nunca poderiam ter sido previstos. Isso acontece porque Deus trabalha na vida das pessoas de uma forma que vai muito além de um único momento de escolha. Ele trabalha ao longo da caminhada. Talvez a decisão diante de você ainda pareça desafiadora. Talvez existam perguntas que ainda não possuem respostas claras, mas existe algo que pode trazer descanso ao seu coração. Você não precisa ver todo o caminho para começar a caminhar. Você precisa apenas confiar no próximo passo. E quando alguém escolhe caminhar com Deus dessa maneira, o futuro deixa de ser um território dominado pelo medo. Ele se transforma em um caminho onde a confiança cresce a cada passo.